Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro, num momento que começa a marcar algumas peculiaridades nos encontros que nós temos com vocês nas redes sociais de uma maneira geral. Isso porque em todos os lugares do mundo, todos os canais de países que têm uma estabilidade política, os fatos do cotidiano que são as pautas dos encontros diários de todas as pessoas que estão nas redes, exceto os canais que se preocupam, que têm um foco específico nas discussões e nos debates sobre filosofia. Ninguém acorda de manhã cedo pensando, vou fazer uma revolução, vou fazer uma insurreição, exceto os grupos que têm uma militância política e que desenvolvem estratégias para uma ruptura institucional, por uma revolução, por uma libertação de um povo. O resto da sociedade fica mais preocupada, cada um no seu núcleo familiar, cada um na sua individualidade, com a resolução de problemas imediatos, problemas domésticos, como é que você vai adquirir os alimentos, como é que você vai dormir tranquilo, como é que você vai cuidar da educação da sua família, enfim. E nos tempos atuais que nós vivenciamos no Brasil, essa também é uma tônica. Se nós ficarmos só fazendo aqui uma resenha todos os dias de fatos que os jornais publicam, que notícias que as redes publicam, de fato a gente contribui muito pouco para uma reflexão mais profunda de distorções que nós temos numa sociedade como a sociedade brasileira. Então agora, superada essa fase que nós ficamos absolutamente soterrados pela insanidade, agora a gente vai ter essa caminhada com esses dois pés. Um pé a gente vai caminhar no presente, com as coisas do cotidiano. E o outro pé, a gente vai tentar sempre jogar algumas discussões, algumas reflexões sobre a importância de se mexer na estrutura do Estado brasileiro, da conjuntura econômica aqui do nosso país. E muitas vezes isso vai requerer das pessoas que são atores políticos, são pessoas que se comunicam, sempre uma percepção, uma preocupação com uma coisa chamada autocrítica. A autocrítica, ela sempre ajuda o cidadão no seu plano individual a olhar para trás, verificar se aquilo que fez foi correto, se aquilo não foi correto, para poder extrair lições, para poder não repetir mais erros e até mesmo conseguir algum tipo de consideração ou de perdão de pessoas ou grupos contra os quais uma ação foi direcionada. Na política é muito difícil a gente ver grupos fazerem autocríticas, porque a leitura que se faz de autocrítica é que quando você reconhece um erro, você reconhece que você caminhou errado, que você não fez um discurso que era consequente, que era fruto de um planejamento, enfim. Tem várias implicações. Alguns cientistas políticos dizem que quando você faz autocrítica enquanto líder político, você demonstraria uma certa fraqueza. Eu não concordo com isso, não. Acho que a autocrítica é muito importante no plano pessoal e no plano coletivo, também no plano institucional, no plano político, no plano partidário. As lideranças políticas grandes, elas reconhecem erros, porque isso ajuda que essas pessoas tenham mais legitimidade, que elas tenham reconhecimento das pessoas que a seguem, que o líder é uma pessoa correta, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa íntegra e por aí vai. Eu estou falando isso com vocês porque nós estamos agora, como eu disse há pouco, num momento de transições aqui no nosso país. Todos nós que ficamos nesses últimos anos muito ávidos às notícias do cotidiano, a gente pode estar se sentindo um tanto ou quanto meio perdido ou um tanto ou quanto sem muito assunto, uma vez que nós conseguimos arremessar para o lixo da história uma figura que fez tanto mal ao povo brasileiro. Mas eu dei essa volta toda porque eu tenho alguns assuntos que eu quero provocar a tua reflexão. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha refletir conosco todos os dias aqui, venha jogar o seu olhar para situações para além das notícias das capas do jornal, porque são formas de você ajudar também com que o processo civilizatório ele continue a caminhar
cada vez mais numa direção melhor para todos nós, né? Então convido você que não conhece o nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que eu sempre abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar e, além disso, nós temos o nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você ficar mais engajado aqui no nosso portal e apoiar aqui os nossos encontros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu estou falando isso para vocês porque nós estamos diante de um momento onde a classe dominante ou a classe economicamente mais poderosa da sociedade brasileira está tentando lavar as mãos de terem gerido, de terem criado, de terem feito eclodir um personagem como Bolsonaro. Ninguém hoje é padrinho de Bolsonaro, ninguém apoiará Bolsonaro no discurso de hoje, né? Ninguém dirá que apoiou Bolsonaro. No entanto, toda a elite política, econômica e midiática aqui no nosso país bancou a figura de Bolsonaro, na medida que não quis destruí-lo pela sua total capacidade destruidora do tecido social do nosso país, da vida de pessoas, das instituições aqui no nosso país. Do mesmo modo que não há autocrítica, é como se, olha, o problema foi o povo que escolheu esse monstro, né? A gente não vai ver autocrítica de esses senhores de engenho. Você já leu alguma coisa? Algum senhor de engenho falar, estou muito arrependido de ter comprado e vendido seres humanos, de ter mandado torturar, de ter colocado pessoas naquela condição, enfim, de ter lucrado com isso. Isso não existe. Você nunca vai ver isso. Do mesmo modo que você não vai ver nenhum grande capitalista que explora mão de obra ao longo da história da humanidade, seja em fábricas na Revolução Industrial, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, seja a quem explora trabalho insalubre em minas de cobre, de carvão, enfim. Você nunca vai ver uma autocrítica de alguém que foi um patriarca, foi um líder. De um grande veículo de comunicação, você não verá uma autocrítica, exceto quando a ceroula está totalmente abaixada, como foi o caso do senhor Roberto Marinho, que apoiou a ditadura durante toda a ditadura e depois, no finalzinho, fez lá um editorialzinho dizendo que cometeu um erro editorial. Não foi erro editorial. Isso é uma calhordice sem tamanho. O que houve foi um apoio constante, permanente, a um regime político e econômico que massacrou o povo brasileiro. A alienação que foi submetida a uma parcela considerável do povo brasileiro, a falta de cultura, a falta de educação, a falta de conhecimento, isso não foi fruto do acaso, não. Isso foi fruto das ações de seres humanos. Então o Roberto Marinho fez o editorial, dizendo que foi um erro editorial, como se fosse um erro de um dia. Não. Do mesmo modo, eu estou vendo hoje editoriais, como por exemplo do jornal O Estado de São Paulo. Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês, ver se dá para ver aqui. Aqui coloca uma situação como essa aqui. Eu estou até tremendo aqui, ó. Olha lá, eles colocam aqui: Bolsonaro, nanico moral e político. O texto diz: categórica irrelevância do manifesto de Bolsonaro contra a reforma explícita da reforma tributária explicita sua real dimensão política e moral. O autoproclamado grande líder da direita não lidera ninguém. Isso porque eles falam o seguinte: Bolsonaro, se ele fosse líder mesmo político, ele teria liderado uma campanha contra a reforma tributária. As pessoas teriam ido para a rua para protestar contra aquilo que ele dizia que iria acontecer, a fome, o povo brasileiro estaria tomando um soco no estômago e tal. E aí no final do texto aqui, eles dizem o seguinte: se é triste constatar a diminuta dimensão moral e política de quem ocupou a presidência da República por 4 anos, é alvissareiro reconhecer que Jair Bolsonaro volta a ter agora o exato peso que sempre mereceu ter, a mais cabal e rigorosa irrelevância. Bom, aqui no título eles colocam, né, que o Bolsonaro é um nanico moral, e eu sempre chamei o Bolsonaro de o apedeuta, o pigmeu mental, o pigmeu político. Porque é isso que ele sempre foi. Ele nunca teve estatura de um personagem político capaz de liderar alguém através de ideias, a não ser por essas repetições requentadas do pânico moral, do pânico vermelho, do pânico político, do pânico sexual,
que veio também como uma nova ferramenta, né, de aglutinar pessoas através do ódio, do preconceito, enfim. Foi isso que ele fez ao longo da vida dele inteira. E ele foi muito útil no período que ele esteve à frente da presidência da República a essa elite neo-escravocrata, que não faz crítica. O jornal Estado de São Paulo, por exemplo, representa ali o pensamento de todos os grandes jornais, de todos os grandes grupos econômicos aqui no nosso país. E dentro em breve, nós não veremos pessoas que dirão assim, eu apoiei Bolsonaro, eu fui bolsonarista, eu apoiei Bolsonaro, porque quando o Fernando Collor também foi eleito presidente do nosso país, ele teve uma popularidade muito grande. O Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, teve uma popularidade muito grande, foi eleito no primeiro turno, numa das eleições, com quase 80% dos votos. Hoje é difícil você encontrar algum eleitor de Collor e um eleitor de Sérgio Cabral. E a história vai nos demonstrando que como essas figuras se prestam a serem os senhores de engenho, os feitores, os capitães do mato, aí já quase fazendo uma ponte, né, com o capitão que essa gente acreditou, como eles se utilizam desses personagens para manter uma estrutura econômica, uma estrutura social, uma estrutura política. São muitas ferramentas, mas agora a gente vai ter oportunidade de, uma vez não mais sugados pela insanidade dos discursos dessa gente, de refletirmos sobre realidades mais concretas, mas com visões também, visões críticas, debates que a gente vai fazer certamente aflorar em todos os nossos canais aí, progressistas, canais de esquerda, a partir desse momento que nós tivemos uma mudança política no nosso país. Bom, então é esse o nosso papo de hoje, que está misturando um pouco de filosofia com a nossa realidade. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo e em breve a gente voltará novamente com assuntos do nosso cotidiano, mas também sempre jogando aqui uma pílula para você refletir, né? Que não basta só a gente resolver o nosso dia, é importante a gente sempre ajudar a mudar o mundo. Era assim que os abolicionistas pensavam, é assim que eu acho que você pensa também, que eu penso, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!